Ok, estamos ao vivo. Muito bem. Obrigado a todos que estão acompanhando essa transmissão, a todos que me acompanham no canal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, neste domingo, eu estou aqui para falar um pouco sobre a inflação, o preço dos alimentos, dos produtos da cesta básica. Porque nós sabemos houve um aumento significativo no preço da maioria dos produtos e alguns subiram muito mais do que outros. Pesquisa recente, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, aponta para uma alta geral dos preços, para uma inflação real ao consumidor, ou seja, a inflação que atinge principalmente as pessoas que ganham menos de R$ 1.600 por mês. Quem tem renda inferior a 1.600 por mês está com a inflação mais alta ou sofrendo mais com os impactos da inflação do que quem ganha mais de 1.600. A inflação para quem ganha menos de 1.600 é de quase 10% ao mês. E as coisas estão ficando muito caras. O problema existe para quem está empregado, mas o problema econômico é muito maior do que para quem tem renda. Quem tem renda ainda está numa situação confortável. Porque há aqueles que não possuem renda, que não têm renda nenhuma, que estão literalmente se virando, recebendo Bolsa Família, auxílio emergencial, conseguindo cesta básica grátis e tentando sobreviver. Essas pessoas estão pagando mais pelo gás de cozinha. Houve um aumento de 14% no gás, um aumento muito grande na conta de luz, de 24%, e esses dois fatores, né? Porque produzir alimentos, preparar alimentos exige que você tenha os alimentos, mas também é preciso ter gás, é preciso ter eletricidade. Isso tudo está aumentando muito rapidamente. A economia real, a economia para as pessoas, não esses dados macroeconômicos, esses interessam mais aos grandes investidores. Eu falo da economia real para as pessoas que vivem o dia a dia, as pessoas comuns como eu e você, que têm que ir ao supermercado fazer compras. E todos estão percebendo que os produtos estão muito mais caros. Uma pesquisa recente, publicada na Folha de São Paulo, Folha de São Paulo de hoje, mostra que o consumo de carne de boi, caiu 40%. Então tem muita gente que está comendo frango. E tem gente que nem consegue mais comprar o frango. Está comprando ovo. Houve um aumento de 9% no consumo de ovo. Ovo, apresuntado, empanados, pães industriais, se transformou na alternativa para quem não tem mais condições de comprar carne de boi. O arroz padrão está muito caro. Então, muita gente está optando por comprar o arroz quebradinho, que é mais barato, o feijão mais barato, e com dificuldades, viu, de comprar feijão e arroz. Está faltando feijão e arroz no prato dos brasileiros. E mesmo para aqueles que trabalham 8 horas por dia, 44 horas semanais ou mais, para aqueles que se esforçam, para aqueles que estão dando duro, que estão enfrentando os riscos de se contaminarem por um vírus mortal, para todos eles,
a vida está muito mais difícil. E é nesse momento em que a gente se pergunta como foi que chegamos aqui? Como é que vamos sair dessa situação? Uma situação complexa. Esse diagnóstico que eu estou fazendo aqui é chover no molhado. Toda dona de casa sabe disso. Toda dona de casa sabe que o arroz está mais caro, o feijão está mais caro, a carne de boi está caríssima, o frango subiu, o ovo subiu, o gás subiu, a conta de luz subiu e o número de desempregados só aumenta. 14,7% da população economicamente ativa do Brasil está desempregada. E não há nenhum movimento de redução do desemprego. Porque quando chega nesse patamar de 14,7% de desemprego, a tendência é que demore bastante para que o desemprego diminua. Porque esse desemprego medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele é um desemprego que pega assim por cima. O desemprego real é muito maior, porque muitas pessoas pararam de procurar emprego, simplesmente porque não têm. E estão tentando se virar, enfrentando o vírus nas ruas e fazendo o que podem, né, com serviços alternativos, serviços que são prestados, mas sem nenhuma garantia trabalhista, sem nenhum benefício e com a renda muito variável. Depende de se for trabalhar. Se for trabalhar, recebe. Se não for trabalhar, não recebe. Esse estado de coisas que nós estamos é responsável pelo mal-estar geral da opinião pública em relação ao governo. Tem gente que acha que o brasileiro está indo às ruas protestar porque é contra o presidente. Eu acredito que não. O que o presidente diz ou deixa de dizer, o que o presidente quer ou deixa de querer, o que acontece em Brasília não tem muita importância. Se tem um caso de corrupção ou não, se houve maus gastos durante a pandemia, a maioria das pessoas nem se incomoda com isso. O que está atingindo o humor do brasileiro, está deixando as pessoas realmente chateadas, é a falta de perspectiva no que diz respeito ao custo de vida. E, ao contrário do que se possa imaginar, o governo, Ministério, por exemplo, da Economia, não tem feito nada, ou quase nada de relevante, para mudar esse estado de coisas. Não tem um programa do governo, a não ser esse auxílio emergencial que está sendo distribuído, é muito bem-vindo. Sem ele, muitas pessoas estariam em situação ainda pior. Muitas, inclusive, já estão se preparando para o fim do auxílio, porque sabem que ele vai acabar e não sabem o que vão fazer depois que esse auxílio acabar. Porque o Brasil empobreceu. Desde 2014, que o Brasil começou a empobrecer e foi descendo a ladeira. Em 2016 piorou bastante, em 2018 estávamos numa situação muito ruim, mas em 2019 houve a esperança de que ia melhorar, mas veio a pandemia em 2020, estamos em 21 e a situação não melhorou, ela piorou significativamente. Como eu disse, os indicadores da vida real. As pessoas precisam comer, comprar alimentos nos supermercados. Esses alimentos estão caríssimos. Feijão muito caro, arroz muito caro,
carne muito cara, tudo muito caro. E para preparar esses alimentos, o gás de cozinha subiu demais de preço. Em alguns lugares está sendo cobrado entre 80 e 90 reais. 80 não tem mais, algo em torno de 90 reais, mas outros estão cobrando 100. Em alguns lugares se vende até a 120 reais o botijão de 13 quilos de gás de cozinha. A conta de luz aumentou e, pelo visto, vai aumentar ainda mais, porque o Operador Nacional do Sistema Elétrico já anunciou que a situação dos reservatórios de água das usinas hidrelétricas é muito ruim, o nível de água é muito baixo e, como consequência, será necessário, por exemplo, talvez ligar as termoelétricas brasileiras e utilizar a energia termoelétrica, o que vai aumentar ainda mais a conta de luz. E o gás de cozinha, né, que está atrelado a preços internacionais, está atrelado ao dólar, é um absurdo isso, porque eu tenho para mim que tudo bem que a gasolina seja atrelada ao dólar e o preço da gasolina varie de acordo com a variação do dólar. Mas o governo tinha que ter um mecanismo para proteger o preço do gás de cozinha, porque é um insumo muito importante e grande parte das pessoas está procurando alternativas. Tem gente que não cozinha mais com gás de cozinha, cozinha com álcool. Tem gente que não come mais carne de boi faz tempo, está comendo ovo apresuntado, empanados, pão industrial e procurando os alimentos os mais baratos possíveis, procurando doações, porque não tem onde trabalhar, nem tem como comer, como se alimentar devidamente. Então, essa economia real e que nós constatamos nesses problemas da economia real, eles, a meu ver, são o conjunto deles, esse mal-estar geral do trabalhador brasileiro e a antipatia pelos políticos em geral, e principalmente com quem está no poder, tem a ver com essa alta dos preços, aumento absurdo dos preços que corroeu, que está corroendo, está comendo o salário dos brasileiros. O salário daqueles que têm salários, a renda daqueles que têm renda. E aqueles que não têm renda nenhuma, o que conseguem pescar no dia a dia do trabalho é o que conseguem comer. Estão literalmente pescando o almoço diariamente, numa dificuldade enorme que o brasileiro havia esquecido, porque depois que nós tivemos o Plano Real, a estabilidade econômica, as coisas melhoraram muito, o nível de vida melhorou muito. E depois disso, os programas sociais criados pelos governos petistas, principalmente no primeiro governo de Lula, esses programas sociais melhoraram e muito a vida dos brasileiros. Mas, depois de 2014, depois do segundo governo de Dilma, que ela terminou sofrendo impeachment, o governo de Temer e esse governo de Bolsonaro, tem sido esses governos, depois de Dilma para cá, depois que ela caiu, têm sido marcados por aumento geral dos preços, por aumento do desemprego e por falta de uma rede de proteção social que pudesse salvaguardar a vida dessas famílias, dessas pessoas que foram, de repente, de uma hora para outra, estavam numa situação confortável, estavam vivendo bem, estavam com a perspectiva de futuro e, de uma hora para outra, essa perspectiva de futuro, ela acabou, ela se encerrou. Então, eu acho que hoje os níveis de desaprovação do governo que aparecem nas pesquisas, a intenção de voto na oposição tem mais a ver
com o aumento dos preços dos produtos, com o custo de vida, do que com inflação, com casos de corrupção ou com o que diz ou deixa de dizer o presidente. As pessoas, de verdade, estão muito preocupadas em sobreviver, conseguir o mínimo necessário para terem as condições de alimentar a família. E hoje, isso está cada vez mais difícil. A gente pode se divertir, pode abstrair do problema, pensando em Olimpíadas, em quantas medalhas de ouro o Brasil vai ganhar, pode pensar em política e discutir politicamente o que é que está acontecendo em Brasília, qual seria a melhor coisa a fazer durante a pandemia, mas, na real, as pessoas estão mesmo sentindo a dor que é ter que cortar a alimentação para não passar fome. E muitos, acreditem, senhoras e senhores, muitos estão passando fome mesmo. Pessoas que não têm o que comer, tanto nas pequenas quanto nas grandes cidades. E por isso é tão difícil fazer qualquer tipo de controle do vírus que está contaminando todo mundo. Não tem como controlar esse vírus, porque as pessoas não têm dinheiro nem para comprar álcool em gel, não tem dinheiro para comprar máscara dessas boas, as máscaras que protegem mesmo. Não tem. E são obrigadas a trabalharem em qualquer coisa, em qualquer circunstância. As pessoas não têm dinheiro para comprar sabonete, sabão, têm dificuldades de acessar água limpa. Então, se continuar, e parece que vai continuar desse jeito, nós vamos ter aí uma situação cada vez mais difícil, que vai gerar uma revolta popular. Já está gerando, né? Haja vista as manifestações de ontem, que mobilizaram um número muito grande de pessoas que estão se opondo ao governo atual e procurando, nas alternativas da oposição, algum nome que possa representá-los. Um desses nomes é o de Luiz Inácio Lula da Silva, que deverá ser o principal adversário do atual presidente, o excelentíssimo Jair Messias Bolsonaro, que tem sido amplamente esculhambado nas ruas, a meu ver, não porque diz besteira, não porque deixou de tomar as medidas necessárias durante a pandemia, mas principalmente porque não está controlando, não está estabelecendo nenhum tipo de controle sobre o preço dos alimentos, o preço dos produtos, o preço do gás de cozinha, o preço da conta de luz, o preço da conta de água. Tudo isso está pela hora da morte. E esse é o grande problema do Brasil hoje. É o maior problema do Brasil. E maior até do que a crise sanitária, porque a pobreza, a miséria, a fome alimentam o vírus. As pessoas que, para se proteger de um vírus como esse, têm que se vacinar, têm que manter limpeza, têm que ter uma condição de ficar isolado em casa. E isso não é possível, não está sendo possível para ninguém. Está difícil. Então, é muito provável que o vírus não vá embora, que outra onda venha matando mais gente. Todo dia está morrendo muita gente por causa dessa doença e ela vai ficar conosco ainda durante bastante tempo, porque as condições para ela ir embora não existem. As condições se mantêm. A pobreza, a miséria, a fome e sem ter o que comer, a questão da higiene se torna secundária. O indivíduo se arrisca de qualquer jeito para conseguir sobreviver. O Moisés Brito está aqui com a gente
e escreveu aqui no chat: o povo está passando fome, 547 mil mortos pela pandemia, as redes do governo perderam as rédeas. Os caminhoneiros já estão ameaçando greve, diz aqui o Moisés pelo chat. Muito bem, era esse o recado que eu tinha para o domingo. Não são boas notícias, mas são as notícias que nós temos para dar. Notícias tristes, ruins, lamentar que a fome e a miséria voltem ao Brasil, porque estava diminuindo, os indicadores estavam bem melhores, mas agora os indicadores estão piorando, né? Pioraram bastante nos últimos meses, por causa da pandemia também, mas eu acho que principalmente por falta de um projeto, de um programa, de um plano do governo para atender a essa parcela da população, que é a maioria da população e que está passando fome, passando necessidade por causa da dificuldade de comprar os produtos da cesta básica. O governo brasileiro não se mexe, não se movimenta para atender a necessidade do povo que está passando fome. Isso pode custar muito caro para o presidente que está no poder. Inclusive, apesar dele ter todo o apoio político que tem, esse caos gerado pela necessidade das pessoas e pela carestia pode levar cada vez mais gente à rua e, eventualmente, o governo pode até perder o apoio político que tem. Era o que eu tinha para hoje. Tenham todos um excelente final de semana e até amanhã aqui no canal. Deixe seu like, mande esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas e também deixe seus comentários, como fez aqui o Moisés Brito. Grande abraço e até a próxima.